A gente vai começar a nossa aula sobre matrizes, tá? Explicando tudo direitinho o que é matrizes, né? Definição, para que a gente possa entender. Então, matrizes são o quê? Quadros numéricos, ok? Utilizados normalmente para organizar dados, né? No ano de vocês, no futuro, vocês vão lidar com muita tabela no trabalho de vocês. Né? Os números que constituem uma matriz são distribuídos em linhas e colunas, né? Linhas horizontais, coluna vertical, né? E possuem significados bem determinados em relação aos dados listados. A seguir, a gente vai considerar uma matriz que denominaremos de A, ok? Então, dada essa matriz aí, por exemplo, olha só, a matriz A tem 4 linhas, ok? 1, 2, 3, 4, e tem 3 colunas, né? O número de vitórias V, o número de empates E e o número de derrotas D dos clubes X, Y, Z e W. Os 4 primeiros classificados no último campeonato brasileiro de futebol nas 38 partidas que cada um disputou. Então aqui você tem o resultado desses clubes em relação ao campeonato todo. Então cada número desses é um número bem definido. Por exemplo, se eu colocar aqui 5, 5 equivale ao número de derrotas, no caso, do terceiro colocado, porque está na terceira linha, do clube Z. Por isso que eu falei anteriormente, cada número tem um significado bem definido. Isso quando a gente está falando, óbvio, de uma questão contextualizada. Tá? Um quadro numérico como esse daí, a gente vai dar o nome de matriz, né? E cada número que nele aparece é elemento da matriz, que a gente pode ser chamado também de entrada da matriz. Ok? Entrada seria um número lá dentro da matriz. Ok? As matrizes, elas costumam ser identificadas de duas formas, ou com colchetes, ou com parênteses, tanto faz, é tudo a mesma coisa, ok? E essa matriz, por exemplo, nossa aí que a gente estava considerando para a gente estar explicando, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Dizemos então que ela é uma matriz do tipo 4 por 3. Lê-se 4 por 3 mesmo. Por que 4? Porque primeiro a gente fala o número de linhas e depois o número de colunas. Então, por isso a gente fala 4 por 3. Porque tem 4 linhas e tem 3 colunas. Beleza? Ao nomear essa matriz, a gente costuma indicar seu tipo em forma de índice. Então, por exemplo, essa matriz 4 por 3, eu posso indicar com o índice 4 vezes 3 pequenininho. Ok? E a matriz do tipo M por N, ou seja, com M linhas e N colunas, e óbvio, M e N vão ser sempre números naturais, porque a gente está tratando de quantidade de linhas e quantidade de colunas. Quantidade é um número natural, tá? É um quadro que vai possuir M vezes N elementos, ou seja, M vezes N números, dispostos de forma ordenada em linhas e colunas. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, essa matriz nossa é uma matriz de que tipo? 4 por 3. Então, 4 vezes 3 dá quanto? 12. Então, quer dizer que essa matriz tem 12 elementos. A gente pode vir aqui e contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se a gente pegar o número de linhas, que é o M, e pegar o número de colunas, que é o N, e multiplicar, a gente vai saber o total de elementos que tem dentro da matriz. O total de entradas, de números que tem lá dentro. Ok? Cada um desses elementos que vão estar lá dentro vai ser indicado por A e J. Normalmente a gente usa A e J aqui, o A minúsculo, para indicar elemento, e para indicar a matriz a letra maiúscula. Aí eu vou indicar pela letra minúscula a mesma letra da matriz. Como a matriz aqui é a matriz A, então é A e J. Se fosse uma matriz B, seria B e J. Uma matriz K seria K e J, e assim por diante. Beleza? E isso indica o número, o elemento situado na linha I e na coluna J da matriz. Exemplo. Se eu pegar o número 17, o número 17, ele está na terceira linha, ok? E ele está na segunda coluna. Por isso que é o elemento A32. Beleza? Tranquilo, gente? E aí? Se eu pegar o número 11, o número 11 é esse daqui, ó. Aí ele está em que linha? Na primeira.
E ele está em que coluna? Na terceira. Então, ele vai ser o elemento A1, 3. Tem que seguir a ordem. Primeiro o número da linha, segundo o número da coluna. Beleza? Tranquilinho até aí? Então, continuando, temos o seguinte. Um exemplo aí, ó. Uma indústria de cimento tem 3 fábricas. A matriz AIJ 3x4, isso aqui, diga-se de passagem, é a representação formal de uma matriz, tá? Fábrica 2 no dia 3 vai nos fornecer o elemento A22. Fábrica 2 no dia 3 vai nos fornecer o elemento A23, que no caso é quem? Segunda linha, terceira coluna, ou seja, 22. Então, ó, isso que está sendo dado aqui, que está sendo solicitado, quando ele fala fábrica tal, aquele número indica o número da linha, ok? No dia tal, o dia tal é um número também. Então, só que esse dia já indica o número da coluna. Então, com a fábrica que vai ser solicitada e o dia que vai ser solicitado, a gente vai achar o elemento. Um elemento, a gente vai vir aqui na tabela e descobrir quantas toneladas foi produzido por aquela fábrica naquele dia. Tá claro? Aí, então, a gente já fez uma parte da questão, que fala fábrica 2 no dia 3. Mas tem também, ó, e o total de toneladas produzidas pela fábrica 1 nos 3 primeiros dias do mês. Bom, a gente já sabe que total da fábrica 1 nos 3 primeiros dias do mês. Fábrica 1 vai ser o quê? Linha 1, porque fábrica indica linhas. Tá ok? E nos 3 primeiros dias é o quê? Dia 1, dia 2 e dia 3. Então você tem fábrica 1, ou seja, elemento A1, 1, fábrica 1, dia 1, A1, 2, dia 1, fábrica 1, dia 2 e A1, 3, fábrica 1, dia 3. Como ele está pedindo quanto que essa fábrica produz nos 3 primeiros dias, a gente tem que fazer o quê? Somar. É só substituir os valores e efetuar a soma. Então, quer dizer que a fábrica 1 produziu nos 3 primeiros dias do mês 40 toneladas. Beleza? Tranquilo? Então, continuando, né? Exemplo 2. Uma outra questão básica e clássica de matrizes. Construa uma matriz AIJ 3x3, em que AIJ é igual a 4i mais J, se o I for diferente de J, e 0 se I for igual a J. Ou seja, ele está dando uma matriz, e isso aqui é o que a gente chama de lei de formação da matriz. A gente vai construir essa matriz e vai pegar e colocar os elementos lá no seu respectivo lugar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a matriz 3x3 vai ser uma matriz assim, com 3 linhas em 3 entradas. Como é a matriz A, vai ser o A11, A12, A13 e assim por diante. Então, aqui a gente tem todas as entradas da matriz. Tudo bem? Bom, mas eu tenho que agora calcular os elementos. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, o elemento A1, você tem que o I é quanto? 1. E o J é quanto? 1. Pela lei de formação, você vai analisar o que você vai usar de acordo com se o I for igual a J ou se o I for diferente de J. Então, se o I for igual a J, o elemento vai ser quanto? Então, quer dizer que o A11 vai ser igual a 0. Fechado. Tranquilo? Quem vai ser o A12? Você tem que o I é 1 e o J é 2. Ou seja, como os dois são diferentes, eu vou ter que usar a primeira parte da lei de formação, que fala que 4i mais J, que AIJ é igual a 4i mais J, se o I for diferente de J. Então vai ficar quem? 4 vezes I, mas quem é I? 1. Então vai ficar 4 vezes 1. Mais J. Quem é J? 2. Então vai ficar 4 vezes 1 mais 2. Que fazendo as contas vai dar 6. Tranquilo? E assim você vai continuando para achar todos os elementos. Exemplo, A13 I é 1, J é 3. Como os dois são diferentes, eu tenho que usar 4i mais J. Fazendo as contas, você vai achar 4 vezes 1 mais 3.
tá? E vai fazer isso assim por diante. Cada elemento, de todos esses 9 elementos aqui, você vai ter que vir e calcular cada um deles. E aí você consegue calcular os elementos da matriz. Tá ok?